Oi meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar uma flor linda que eu tenho aqui no jardim, a lamanda roxa, gente, ela tá explodindo em flores. E quero mostrar outras flores do meu jardim também. O jardim tá super florido. Quero mostrar as sementinhas que eu semeei com vocês, que eu plantei de petúnias. Elas já nasceram, gente, quero mostrar pra vocês como estão. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Aline e eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Então vamos fazer esse caminho aqui de flores até chegar à lamanda roxa. Esse aqui é o camarão amarelo, gente, tá sempre assim lindo, olha só como ele dá um destaque no jardim. Se você quer uma dica de uma plantinha que floresça o ano todo. Vocês viram o beija-flor? Ele tá louco para chegar aqui no camarão amarelo. Então vamos fazer esse caminho agora até chegar à lamanda roxa. Esse aqui é o camarão amarelo, como eu falei para vocês, quase que eu errei o nome, amarelo. É o camarão amarelo e, gente, é uma planta que floresce o ano inteirinho. E olha como ele tá bonito. Se você quer uma dica de uma planta que floresça o ano todo e não dá trabalho, é o camarão amarelo. Agora eu tô filmando. É umas 7h30 da manhã, mais ou menos, um pouquinho mais, então tá bem cedinho, o sol começou a pegar no jardim. Então aqui eu tenho um caminho de flores, é um caminho com grama. Eu quero fazer uma mudança no jardim, gente, vai ficar bem legal. Então quem não é inscrito já se inscreve aqui no canal para acompanhar, porque eu vou fazer uma mudança aqui no jardim, vai ficar bem bonito. Quero colher jabuticaba com vocês também, olha só. Temos jabuticaba aqui e ela tá bem florida. Então vamos colher jabuticaba também. Eu amo jabuticaba. Vocês gostam de jabuticaba? Até aqui em cima, gente, tem fruta aqui em cima escondidinha. Ali, ó. Bastante fruta ali escondidinha que tem que colher. Então o sol já começou a pegar aqui na lamanda. Essa aqui é a lamanda roxa. Eu cultivo ela como arbustiva, mas você pode cultivar também como trepadeira. Para cultivar como arbustiva, gente, você tem que fazer a poda todo ano, porque ela é uma plantinha que cresce bastante. Ela cresce aí um pouquinho mais de 3 metros de altura. Daí, se você deixar crescer, você vai ter que fazer um apoio para ela, alguma coisa para segurar, porque ela cresce bastante. Mas eu todo ano, após a floração, no inverno eu faço uma poda nela, deixando aí uns 3 palmos do chão, mais ou menos. E chegando a primavera, ela já começa a ficar bonita, assim, cheia de flores. Até porque eu moro aqui num clima frio no inverno, e no inverno ela fica um pouquinho feinha. Então eu já faço essa poda, ela perde um pouco das folhas, então eu já faço essa poda, que na primavera ela fica bem bonita novamente. E é linda essa flor, né, gente? Aqui no meu jardim ela não dá sementes, mas é uma planta que dá sementes. Mas aqui, quem tá sempre aqui nela fazendo a polinização é a mamangava. A mamangava, gente, ela vem fazer a polinização aqui nesse cantinho, ó. Ela não consegue entrar aqui dentro, né? Então ela vem aqui nesse cantinho e ela consegue tomar o suquinho aqui da planta, o néctar, através do cantinho aqui. Não sei como é que ela faz, eu só sei que ela senta aqui assim, ó. Mas ela tá sempre por aqui. Mas sementes ela não dá aqui no meu jardim. Mas eu sei que é uma planta que dá sementes. E é uma planta que vai bem nos climas mediterrâneo, subtropical e tropical. Uma planta linda que gosta de sol pleno. Como vocês podem ver, bem cedinho ela já tá pegando sol. Gente, eu não falei pra vocês, mas hoje eu quero plantar petúnias com vocês também no final do vídeo. Quero mostrar as novas petúnias que eu comprei. E eu quero colocar naquele pedestal branco, bem bonito, com vaso branco, que eu mostrei no vídeo passado. Pra quem não conhece vai gostar bastante. É uma decoração super legal no jardim. Eu amei aqui no meu jardim, eu achei que ficou assim, um jardim bem diferente. Então, quem não conhece, né, espera que eu quero mostrar pra vocês esse pedestal. Quero plantar petúnias também. A lamanda roxa, gente, ela não dá pragas, pelo menos aqui no meu jardim, ela tá sempre bonita. É uma planta muito fácil de cultivar. A adubação eu faço de 1 a 2 vezes ao ano com NPK 4, 14 e 8. Sempre no inverno, gente, é bom fazer, né? Quando tá chegando quase primavera, fazer uma adubação com NPK 4, 14 e 8 para incentivar a floração e dar força para a planta crescer. Né? Como falei para vocês, é uma planta que ama sol pleno. Eu molho nesses dias quentes, gente, praticamente todo dia. E ela tá linda, assim, me presenteando com muitas flores. Eu quero mostrar outra flor agora para vocês, que tá começando a florescer aqui no meu jardim.
tão bonita, que é a Justiça Vermelha. Ela tá ficando linda, gente. E a Resedá que eu tenho aqui nesse cantinho também. Eu quero arrumar esse cantinho aqui do jardim, então vocês aguardem os próximos vídeos, porque vai ficar bem legal, gente. Eu pretendo mudar a minha... dar uma dosinha, né? Mas eu quero mudar ela de lugar. Eu tenho um local melhor pra ela, que pega mais sol ainda. E daí eu faço um caminho aqui, gente, ó, porque tá fechando essa parte de trás do meu jardim. Eu tenho plantas lindas ali atrás. Então eu quero arrumar esse jardim, então aguardem os próximos vídeos que vocês vão ver, vão ficar bem legal aqui. Agora eu quero mostrar a Justiça Vermelha, gente, que tá linda, olha lá. E a Resedá também, tá? A Resedá começou a florescer, tá muito bonita. Esse cantinho do meu jardim é bem florido, porque pega bastante sol aqui também, gente, ó. Já começou a pegar sol. Aqui eu tenho um rabo de gato, que eu faço essa forração aqui, e ele floresce praticamente o ano inteiro também. Se você quer outra florzinha aí no jardim, né? E eu roço a grama aqui. Eu sei que aqui não é grama, né, gente? Tem muito matinho. Mas eu não vou carpir, né? O que vocês acham? Vou deixar aqui só terra? Esse matinho aqui serve pra mim como grama também. Eu roço e ele fica assim bonitinho. Eu coloquei água pro passarinho nesse potinho aqui, porque tá muito quente. E essa flor aqui é muito bonita, gente. Essa aqui é a Marianinha, né? Agora ela tá sem flor, porque ela floresce no inverno. Até poucos dias ainda tinha flor. E aqui atrás a Justiça Vermelha, olha só. É uma flor muito grande, muito bonita. E ela tá enchendo de flores, gente. Deixa eu mostrar pra vocês uma flor de pertinho, pra vocês verem como é bonita essa flor. Então esse canto do meu jardim tá meio isolado por causa da jabuticaba, que ela tá atrapalhando a passagem ali no caminho, mas eu quero mudá-la de local. Então esse cantinho aqui vai aparecer porque tem muitas flores bonitas. E aqui, gente, é a Resedá. Quando você, pelo menos aqui, quando eu compro a Resedá, ela já vem alta assim, ó. Acho que faz um ano que eu plantei ela aqui. Olha como ela é alta. Deixa eu mostrar a flor pra vocês de pertinho. É um lilás clarinho, muito bonito. Deixa eu ver se eu alcanço aqui esse cachinho de flores pra baixar ele aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, gente, como é bonita essa flor. Linda, né? Tá cheio de cachinhos pra abrir. Tem esses cachos aqui que estão mais embaixo, ó, que logo eles vão abrir. Aqui, gente, eu tenho uma amora. Então, esse cantinho do jardim é um cantinho que pega bastante sol. Esse ano ela não produziu porque eu podei ela demais, mas o ano que vem ela vai produzir. Então, ela fica aqui no meu muro, nesse cantinho. Esse cantinho aqui é um cantinho muito legal do jardim, que eu quero arrumar ele. Vocês vão ver que vai ficar bem legal. Sempre quem colhe jabuticaba aqui é as crianças, mas hoje eu vou colher. Vamos ver quantas que tem aqui madurinha. Gente, eu quero mostrar pra vocês também a minha arvoreta de rosas, a nova que eu plantei agora, tá cheia de botões e rosas, gente, tá tão bonitinha. Quero mostrar pra vocês como está. Ó, aqui tem bastante. Tem umas bem escondidinhas aqui, ó. Tem umas aqui que o passarinho já andou bicando, então eu vou deixar. Mas tem bastante ainda pra madurar. Ó, tem outra aqui. Aqui atrás. Deixa eu ver. Aqui também. Tá bem cheinha, né? Bem cheinha de jabuticaba. Deixa eu ver se tem mais por aqui. Tem bastante flores aqui em cima também, ó. Tem uma ali atrás escondidinha. Aqui. Então agora eu vou aproveitar, provar uma jabuticaba do jardim. É legal ter jardim com frutas também, gente, porque além das flores você pode ter frutas, né? No jardim, que é muito legal, especialmente se vocês tiverem crianças. Eles amam ir lá naquela jabuticaba e apanhar jabuticaba, gente, eles adoram. Eles gostam bastante. Tem uvas também, como eu mostrei pra vocês, né? Tem amora. E tem também laranja, gente. Tem laranja também. Jabuticaba é uma fruta que lembra muito a minha infância. Quando eu era pequena,
tinha um pé de jabuticaba, tinha uns 3 pés de jabuticaba na casa de um vizinho. E a gente amava ir lá comer jabuticaba, gente, era muito bom. Por isso que eu tenho jabuticaba no jardim, porque lembra muito a minha infância. E eu queria que meus filhos conhecessem. Uma delícia. Até que eu colhi bastantinho, ó. Muito bom. Qual é a fruta que lembra a infância de vocês? Conta aqui pra mim. Qual é a fruta que vocês gostam que lembra a infância de vocês? Então, gente, agora eu quero mostrar o jardim por esse lado. Esse aqui é o pedestal que eu falei, pra quem não conhece, que eu comprei e mostrei no vídeo passado pra vocês. Eu comprei, gente, nessas casas, nessas lojas na beira de estrada que vendem estátuas. É feito de cimento, mas se você quiser fazer em casa, na internet, eu já vi que tem vídeos ensinando. Aqui são as petúnias que eu quero plantar hoje com vocês. E tem alguns trabalhos, como eu falei pra vocês no outro vídeo, tinha imagens de pessoas aqui. Daí eu pedi pra eles passarem uma massinha e pintar, porque não era branco aqui também, pedi pra pintar de branco. Eu achei que ficou bem legal, gente, gostei bastante. Aqui eu coloquei essa flor azulzinha, mas eu tô com vontade de plantar petúnias. Eu vou plantar petúnias hoje, né? E vou colocar aqui também. Vou tirar a azulzinha daqui. Mas é uma plantinha muito bonitinha também, né? Só que a azulzinha, nesses dias quentes, gente, agora no verão, na parte da tarde ela fecha. Essa é uma florzinha muito, muito bonitinha. Eu acho que esse vaso aqui branco, ele é meio torto ali dentro, gente, porque o vaso aqui dentro ele fica meio tortinho, a parte de trás fica meio caída pra lá. Depois eu vou ter que ver isso. Mas super bonitinha essa florzinha também, combina muito com o branco. E aqui eu tenho uma flor também, que é o gengibre azul. Essa flor linda aqui, ó. Não me canso de mostrar pra vocês, porque é muito bonita, né, gente? É uma flor bem diferente. Ela pega sol aqui na parte da tarde, um pouquinho mais de 2 horas, umas 2h30 mais ou menos, ela começa a pegar sol. E ela pega, quando ela começa a pegar sol, a folha dá uma encolhidinha. Ela vai super bem aqui, e como eu falei pra vocês, como eu sempre digo, essa parte aqui do jardim, no outono e inverno, aqui eu tenho camarão vermelho, olha que bonito, bem florido também. Aqui eu tenho brinco de princesa, que ainda tem flores, gente. Olha só que bonitinho. Ainda tá com flores. Tem que fazer uma poda nele, esse galinho aqui tá meio que querendo secar. Mas é bem bonitinho, apesar do calor, né, que tá dando os dias bem quente, ele tá bem bonitinho, tá pegando bastante sol aqui. Mas no outono e inverno praticamente não pega sol. Olha como tá bonito, gente, a buganvília amarela tá bem florida também. O capim do Texas aqui dando um charme aqui no meio do jardim. Aqui eu tenho um caixa de rosas que logo, logo vai abrir. Vai encher de rosas aqui, deixa eu ver quantas rosas. 2, 3, 4, 5. Tem 6 rosas aqui. Então aqui é por esse lado, outro lado do arco. Ali tem a mesinha de jardim, aqui eu tenho um arco de rosas. As petúnias, gente, como vocês viram, estão sempre floridas. Aqui eu tenho a vinca. Essa vinca aqui é aquela simples, a mais simples. Essa aqui ela não pega doença. Aquelas mais coloridas, elas são mais difíceis de cultivar, principalmente aqui no meu jardim. Eu não sei se elas já vinham doentes da floricultura. Até a floricultura ficou um tempo sem vender, porque disse que elas já vinham doentes do produtor. Então a colorida eu não tenho. Mas as petúnias, gente, estão dando um charme no meu jardim. O sapatinho de judia já tá na hora de eu fazer a poda definitiva nele, porque ele floresceu muito tempo, né, gente? Desde o final do inverno florescendo. É uma flor aí que floresce muito. Eu tenho essa aqui pra plantar, que eu não plantei ainda. Essa aqui é muito bonita, gente, que eu comprei no meu passeio agora. Eu quero ver se eu planto ela aqui nesse cantinho. É bem perfumada, tem um cheirinho de mel, assim, bem bom. Muito bonita. A minha arvoreta de rosas, bem rosinha, tá sempre florida, né, gente? Eu tava olhando aqui. Olha que bonitinha, essa aqui é a satina.
E eu tava olhando aqui, ela tá cheia. Onde eu podei aqui desse lado, vai encher de cachos. Então tá sempre florida essa rosa. Olha aqui, ó. Aqui vai dar um cacho. Aqui outro, aqui outro. Todas essas pontinhas, ó. Tá se formando cacho de rosas. Como é bonitinha essa rosa. Linda, linda, minha satina. Mas essa aqui eu tô sempre mostrando pra vocês, né? Mas a nova arvoreta, gente, que eu plantei... Deixa eu mostrar agora. Olha só que gracinha. Eu plantei há pouco tempo e ela tá cheia de rosas. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Essa aqui é a arvoreta Hans Gone Away. Olha só a rosinha, gente, que delicada. Ela é um rosinho um pouquinho mais claro que a satina. E são as primeiras rosas que estão abrindo. Eu plantei há pouco tempo. Ela não tá bem enraizada ainda, mas olha só a quantia de rosas. Aqui tem outra, olha só, cheia de botões. Porque essa aqui dá em cachos. Deixa eu ver quantos botões tem aqui. Deixa eu ver, porque tá cheio. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. E tem outro escondido aqui, ó. Ali, ó. 5. E com esse aqui 6, né? Mas esse aqui já tá mais velhinha. Aqui tem mais, ó. Mais 2 botões. Aqui tem outra rosinha pra abrir. Eu achei uma gracinha, gente. Pra quem gosta de um tom de rosa bem delicado, olha só. Que bonitinha quando ela estiver bem forte, bem grande. Agora ela tá novinha ainda, mas daqui uns dias ela vai tá linda, linda. Esse aqui é meu outro arco de rosas, mas como vocês sabem, eu plantei as rosas trepadeiras há pouco tempo. Então, ano que vem, vocês vão ver flores nesse arco, gente. Tem que dar um ano pra rosa crescer, né? Tadinha. Mas vai ficar lindo aqui, né? O que vocês acham? Ainda mais com essa arvoreta. Deixa eu mostrar de longe pra vocês verem essa beleza aqui. Ainda mais com essa arvoreta aqui, gente. Olha só. Como o dia tá bem ensolarado, não dá pra ver tão bem, né? Que dá um certo reflexo. Mas tá muito bonito, né? O que vocês acham? Vai ficar bem legal. Aqui as petúnias. Olha só, gente, como essas petúnias estão sempre floridas. Que lindas! E elas deram muitas sementes. Eu quero mostrar pra vocês como já nasceram as sementinhas, já brotaram, tão bem bonitinhas. E essa aqui se recuperou super bem. Olha como ela tá bonita. É um azul meio arroxeado, né? Muito lindo, um roxo assim, muito bonito. Essa rosa, e mesmo estando bem quente, gente. Eu moro aqui em Santa Catarina, meu clima é subtropical, mas no verão é muito quente. É bem quente. Olha que bonita, essa branca aqui tá sempre assim explodindo em flores. Essa azulzinha aqui, ó, é a Lobelia azul. Eu não vi sementinhas dela, gente, mas eu tinha um vaso aqui embaixo que nasceu uma mudinha. E tá super bonita a mudinha já. Essa que eu plantei há pouco tempo com vocês tá ficando uma gracinha. Essa cor aqui é muito bonita. Essa aqui é diferente, gente, olha só. Não sei se vocês conhecem a petúnia dobrada. Eu quero fazer mudas dela. Quando ela começar a soltar sementinhas, eu quero fazer muda. Que é super diferente. Gente, quando vocês veem aquelas mudinhas de petúnia na floricultura, a gente não dá valor, né? Porque são tão feinhas, aquelas mudinhas pequenininhas. Quando eu planto aqui é só de mudinha pequenininha. Depois eu quero mostrar pra vocês. A gente não dá valor, mas ela fica tão bonita. Olha só. Fica muito bonita, né? Deixa o jardim sempre florido. Então, deixa eu mostrar desse lado novamente, que eu quero mostrar como estão as zinhas, gente. Não dá pra ver de longe por causa do reflexo da claridade do sol. Mas as zinhas estão bem floridas. Elas tombaram com a chuva, mas eu vou deixá-las assim. Eu achei que ficaram bonitas assim, virada pro caminho. Aqui eu tenho um caminho com pisantes e algumas flores. Olha só, também floridas, olha que linda. E eu já vi que elas já estão dando sementes, que tem algumas flores que estão secas. De repente no próximo vídeo eu vou colher sementinhas dela com vocês. Olha só que bonitinha.
Amarelinha, rosinha, tem algumas dobradas. Olha só, tá bem legal. Aqui é o capim do Texas verde, eu fiz poda dele há pouco tempo, por isso que ele tá sem flores. Mas resinhas estão dando um show aqui, né, gente? Depois, quando passar a época, a gente é obrigada a tirar, porque ela é uma flor de época. Mas eu quero colher sementinhas dela e guardar para o próximo ano. Olha só que bonitinha. Outra florzinha que eu gosto muito é essa aqui, gente, a torênia. Olha que bonita que ela fica plantada assim em vaso, para você colocar em cima de uma mesa, num local ensolarado, que é uma planta de sol. Daqui a pouquinho vai começar a pegar bastante sol aqui. Ela tá bem cheinha, olha que lindinha, gente. Como enfeita essa mesa. E as arvoretas de rosas aqui também, ó. Dando todo um charme aqui ao redor dessa mesa. Tá bonitinho, né? Então, a torênia é uma plantinha muito bonitinha. Tem outras mudinhas ali, gente. Essa aqui, elas nasceram de sementinhas. Porque depois, uma vez que você tem a torênia, você sempre vai ter. Porque o próximo ano, cai a sementinha na terra e no próximo ano nasce. Aqui tem várias, ó. Tem até de outras cores. Acho que eu não perdi nenhuma cor. Nasceu todas as cores que eu tinha. Tem a branquinha. Olha que gracinha essa branquinha. Rosinha claro. Esse aqui é um rosinha mais escuro, né? Olha que gracinha, tem um monte aqui. Tá cheio de torênias e esse aqui é o rabo de gato. Uma forração bem bonitinha. Agora eu vou chegar para mostrar para vocês as petúnias que eu comprei. Eu não achei muitas cores diferentes, gente. Eu achei só uma cor diferente. Porque a floricultura falou que o produtor também não tá trazendo nada diferente. Mas essa cor aqui eu não tenho. Olha que bonita, é um rosa bem escuro. Um rosa escuro, assim, bem brilhoso, muito bonito. Eu queria muito, é aquela petúnia pequenininha, tem aquelas bicolor. Acho linda, gente, mas não encontrei. Essa cor aqui eu já tenho, como eu mostrei pra vocês ali no vasinho, mas eu gostei tanto dela, eu achei ela tão bonitinha, que eu plantei novamente. Que eu comprei novamente pra plantar. Ah, eu quero mostrar também as que eu plantei de sementinhas. No vídeo passado com vocês, elas já brotaram, tão bonitinhas. Quero mostrar pra vocês como elas estão. Eu botei aqui nesse cantinho, atrás aqui do gengibre azul, porque o gengibre azul protege, né, do sol. Não pega tanto sol e também não pega chuva, porque fica aqui embaixo do beirado. Deixa eu mostrar pra vocês como elas estão. Tem umas que nasceram mais, tem outra que nasceu um pouquinho. Deixa eu mostrar pra vocês como estão as minhas petúnias. Mas eu tenho que ter mais cuidado na hora da rega, gente. Ontem eu tentei molhar de mangueira e eu acho que eu estraguei algumas. Mas estão nascendo. Então estão assim, olha que bonitinhas. Só que eu tenho que ter mais cuidado na hora da rega. E eu devia, gente, ter molhado a terra antes de plantar, porque ali a terra deu uma baixadinha, ó. Mas estão crescendo, né? Aqui, ó, deu menos. Deixa eu ver qual que nasceu menos. Foi a branca. Eu marquei o nome e coloquei com fita durex, ó. E fica bem certinho, mesmo molhando, a água não passa na fita. Então essa aqui é a rosa, é aquela rosa ali, ó, a primeira. Essa é a branca. O passarinho fez sujeira ali dentro, ó. Essa aqui, deixa eu ver que cor é essa. Essa aqui é aquela azul roxeada. E essa aqui é que floresceu mais. Gente, a que floresceu mais é a bicolor. E eu acho tão linda aquela bicolor. Eu tenho só uma bicolor, deixa eu mostrar pra vocês. A que nasceu mais foi essa bicolor aqui, ó. Olha que bonita. Então essa aqui foi a que nasceu mais.
Então agora eu quero plantar com vocês as petúnias. Veio com pratinho, mas eu não vou usar esse pratinho. O dia que eu coloquei a faca. Tô sempre perdendo a faca. Eu coloquei aqui. Também não vou usar. Esse suporte aqui para pendurar, porque eu quero deixar ali dentro do pedestal. Eu falei para vocês. Só vou usar o vaso. Eu não vou colocar nenhuma drenagem nesse vaso, porque a petúnia também, ela, com o tempo a terra ela fica, a gente tem que ter cuidado na rega nas primeiras vezes, porque com o tempo a terra ela seca muito rápido. Daí é bom que eu não coloque nem drenagem aqui no vaso, não precisa colocar. Esse meu vaso lindo aqui de torênias. Então eu só vou colocar terra e vou plantar as petúnias. Não precisa de drenagem, gente. Petúnia gosta bastante de água. Só no começo, né, quando você planta, que você tem que cuidar para não molhar demais. Mas com o tempo a terra ela fica bem drenada assim, então... Porque aquela minha petúnia, agora nesse calor, a gente tem que molhar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Essas plantas, assim, que elas precisam de muita água, como petúnias e também os sampatins, gente, o interessante é colocar aquele gel de plantio, não sei se vocês conhecem. Porque o gel de plantio, gente, ele ajuda a planta, quando tá faltando água para ela, ele libera água para a planta. Então é muito interessante para sampatins e petúnias a gente colocar o gel de plantio. Eu não tenho, eu não comprei. Mas para quem não tem muito tempo de molhar as plantas, o gel de plantio é bem interessante para vocês colocarem nos vasos de vocês. Daí vocês têm que, é dissolvido na água, né? Ele vira um gelzinho e daí vocês colocam perto das raízes da planta. Vou usar essa tampinha aqui para encher de terra. Vai ficar muito bonito ali naquele meu pedestal. Vocês já imaginaram? O pedestal branquinho cheio de petúnias em cima. Quero ver se enche esse jardim de petúnias, gente. Agora que eu tô plantando as sementinhas, né? Eu vou ter bastante petúnias aqui no jardim. Fica bem legal. Então agora, essa aqui é a cor diferente que eu não tenho ainda. Muito bonitinha. Depois eu quero fazer adubação com vocês também, eu já quero adubar elas. Tem um adubo que eu uso que pode ser usado a cada 15 dias ou uma vez por mês. Bem legal, que deixa as plantas assim super floridas. Quero mostrar pra vocês qual é que eu uso aqui. Elas vêm com pouca raiz, né? Quase se desmanchando tudo. Quem olha essas mudinhas aqui não dá nada, né, gente? Quem olha assim nem sabe que elas podem ficar daquele jeito ali, tão bonitas e tão floridas. Que é uma planta que floresce o ano inteiro. No calor, no frio. Aqui em Santa Catarina é bem frio no inverno. E elas ficam lindas também. Tem que apertar bem. Pra ficar bem fixa na terra. Começou o barulho, ó. Eu tô gravando num sábado, então as pessoas estão em casa, né? Arrumando as suas casas. Então,
plantado, agora eu quero ver se faço adubação com vocês, mostro qual é o adubo que eu uso. Essa aqui já tá murchinha, já vou tirar. Tá prontinho. Então já estão plantadinhas, e para quem não sabe a terra que eu uso, gente, eu uso essa terra aqui, ó. Terra pronta, eu compro no mercado mesmo, o nome é Orgânico Super. Vasos e floreiras. Eu sempre uso uma terra assim, que é uma terra boa, já vem adubadinha, né? E a planta vem com mais força. Que gracinha essa cor, né? Ela chega a brilhar. Então, gente, para um vaso desse aqui, eu vou mostrar a quantia que eu uso. Eu uso esse adubo aqui nas minhas plantas, nas minhas flores em vaso, olha só. Pode aplicar de 15 em 15 dias ou uma vez por mês. Então, vou mostrar a quantia. Eu uso o olho, eu não vou muito pela indicação ali. Eu vou mais ou menos no olho. Mas é um adubo bem bom. Naquele vaso ali, eu vou usar mais ou menos uma meia colher, não muito cheia. Eu coloco nessa jarrinha. Essa jarrinha tá meio encardida porque já é pra isso, gente. Eu faço adubação, misturo algum produto pra passar nas plantas, então ela é aqui do jardim. Tá meio encardidinha, mas não tem problema. Então é de dissolver na água, eu coloco aqui na água, né, mexo bastante. E depois rego a planta. Quero ver se coloco nessa aqui também. Nas sampatins que eu tenho ali também. Quero ver se coloco, porque elas ficarem mais bonitas. Então, mexo bem. Só molho a terra da planta aqui, ó. Tem que mexer bem, que no fundo pode ficar um pozinho. Então tá feita a adubação. Então aqui para as torênias eu também vou fazer adubação. Eu vou colocar mais ou menos o mesmo tanto, ó. Um pouquinho menos de meia colher. Eu coloquei um pouquinho menos de água, porque eu já molhei a torênia, molhei bem ela. E também aquele vaso de torênia já tá bem drenado. A gente tem que molhar todo dia, porque senão ela sente falta de água. Faz um tempinho que ela tá ali. Então mexo bem. É bem simples. E olha como é fácil fazer adubação das flores assim, né? Molhando. Vocês podem ver que vai escorrer bem rápido ali embaixo. Aqui tá bem drenada. Ó, já tá escorrendo lá embaixo, ó. Barulhinho. Depois eu só vou dar uma molhadinha aqui, porque ficou um pouquinho do pozinho nas folhas. Mas é lindinha, né? Tá bem cheinha. Então, eu vou colocar aqui, e a princípio não vai ficar tão bonito, né, gente? Porque eu plantei agora, mas eu já quero que ela se adapte aqui, a luminosidade certa. Vou ver se eu compro um vaso mais bonito pra colocar azulzinho. Acho que ela vai ficar legal aqui, né, junto com essas outras flores azuis. Então, pra quem não conhece, ó, é um vaso, né, e um pedestal. Mandei pintar os dois, porque os dois estavam na cor de cimento. Mandei pedir pra pintar de branco. Ficou bonito, né? Então, a princípio, não vai ficar tão bonito. Esse vaso tá meio torto, gente. Dá pra ver. Deixa eu virar a tortura. Ele tem um... Como é de cimento, não é perfeito, né? Feito à mão. Vou virar assim. O vaso vai pender mais pra cá. Deixa eu ver como é que vai ficar. Eu quero virar essa cor de rosa mais escura pra frente. Eu acho que ficou melhor. O vaso ficou torto e fica mais caído pra frente agora, pra essa direção aqui, né? A princípio não vai ficar bonito, gente, mas daqui uns meses vocês vão ver como vai estar linda essa petúnia aqui. Então acompanhe o canal pra ver o desenvolvimento das petúnias, vocês vão gostar. E aqui, gente, eu tenho palmeia rubra, que vai florescer agora durante o outono e inverno. Vai ficar lindo. Então, se vocês querem dicas de plantas aí para outono e inverno, segue o canal que vocês vão ver essa planta aqui da parede linda, cheia de flores. E a mamangava ama, gente. Enche de mamangava.
Mas eu não tenho medo da mamangava, não sei se vocês têm. Elas nunca me atacaram aqui no jardim, elas só vêm mesmo para fazer a polinização das flores, que é o trabalho que Deus deu para elas, né? Elas amam também essa minha flor aqui que eu vou mostrar para vocês agora, que é a Dipladenia, gente. Ela também gosta bastante. Então vai ficar super bonito aqui o jardim. Eu acho que ficou legalzinho aqui, né? O que vocês acham? Comprar um vasinho mais bonitinho, cachepô, para colocar ela. Vamos ver. Então ficou assim. Deixa eu mostrar mais de pertinho para vocês verem como ficou. Linda decoração, né? Então virei essa mais forte aqui, de rosa mais forte pra frente. Que brilho que tem esse rosa. Muito bonita. E essa aqui é linda também. Ficou legal, né? Quero mostrar pra vocês o que eu prometi aqui, que é a Dipladenia, gente. Tem bastante flores ainda, olha que bonita. A Taipomeia rubra, vou ter que tirar, ó. Ela tá se enroscando aqui na Dipladenia, essa arteira. Já se enroscou, vou ter que cortar aqui. Mas a Dipladenia dá flores lindas. A mamangava também é interessante, ela não alcança por aqui. Ela vem por o cantinho aqui, gente, se eu não me engano a lamanda e a Dipladenia, ela vem aqui pelo cantinho, ó. Até tá melado aqui do lado, ó. A gente colocando o dedo aqui, a gente sente que tá melado, porque tem néctar, dá pra tirar néctar através daqui, ó. Então ela é muito esperta, né? Como ela não consegue entrar aqui dentro, ela tira o néctar através daqui, mas assim, acho que ela não consegue fazer a polinização. Ela só se alimenta, mas não faz a polinização. Porque essa minha Dipladenia aqui também não dá semente, gente. A Dipladenia, ela dá sementes em algumas regiões, mas aqui, pra mim, ela não dá. Porque o polinizador, de repente, não tem o polinizador natural dela. Porque a mamangava, ela não consegue entrar dentro da flor. Tanto da lamanda, como eu falei pra vocês, e a Dipladenia, a mamangava, ela se alimenta do néctar aqui do ladinho. Mais linda essa flor, né? Aqui eu tenho rosa e vermelho.